Hoje é 30 de outubro de 2024. Este será os 2 vídeos que eu vou fazer agora de tarde, meus irmãos, para vocês, antes de eu ir para a roça sexta-feira dessa semana. Algumas pessoas me fazem a seguinte pergunta: se eu sei se o irmão Juarez é o Messias? Não. O mensageiro do Altíssimo Yahweh, quando me passou essa mensagem que eu tenho escrita hoje, não me disse quem é o Messias. Não. Essa autoridade não vai ser revelada para mim, nem para nenhum outro homem na face da terra. Somente o próprio Messias saberá disso. Então, quando o irmão Juarez apareceu dizendo que ele é, aí as pessoas fizeram essa pergunta para mim. Não posso afirmar que ele é, porque não me disseram quem ele é. Mas de acordo com o que está escrito no meu caderno, ele tem as características sim. Não tenho 100% de certeza, mas de acordo com o que está escrito na minha apostila, ele tem as características. Se eu tivesse condição, eu faria um livro, igualmente um livro normal, botaria a capa, mandava escrever uma gráfica para tirar os erros de português, porque tem erro de português. Mas como eu não tenho condição, eu fiz apenas uma apostila, coloquei num álbum de foto. É o que está comigo. Mas quando eu tiver condição um dia de poder fazer um livro com uma capa, né, e talvez fazer outras cópias, teria o maior prazer de mandar para os irmãos pelo correio. Vamos lá. O mensageiro mostrou, dizendo que o nome do nosso Pai é a chave para que vocês possam entrar no reino, no seu reino. Ou seja, Yahweh é a chave para quem quer entrar no reino do Ser Supremo. Vou repetir. O mensageiro revelou dizendo que o nome do nosso Pai, Yahweh, é a chave para que vocês possam entrar no seu reino e saírem do governo de Lúcifer e seus aliados. Porque Lúcifer baniu a verdade desse ensinamento, para que ninguém soubesse como ele faz para manter as vossas almas nas mudanças de corpo. Tem muitos cristãos, em sua grande maioria são pastores, infiltrados no meu canal. Muitos deles me criticam no YouTube e muitos deles me criticam no Kawaii. Não estou preocupado com esse povo. Eles vão para as trevas, não tem meio termo. Não é culpa do Supremo, é culpa deles mesmos. Porque fizeram de uma estátua um Deus para eles adorar. Já disse e vou repetir. Jesus não vai salvar ninguém. Jesus é uma invenção da Igreja Católica que fizeram de propósito para ocupar o nome do Altíssimo. E Yahweh, nosso Pai Criador, este sim vai salvar. Este sim é a chave. Mas os líderes religiosos estão achando que vão sair daqui em nome de Jesus. E o mensageiro está me provando totalmente ao contrário. Vou repetir, para você que ainda não abriu os olhos, abra. O anjo revelou dizendo que o nome do nosso Pai é a chave para que vocês possam entrar no seu reino e saírem do governo de Lúcifer e seus aliados. Ou seja, o nome Yahweh é a chave para sair do governo de Deus e seus anjos, porque Deus é o mesmo Satanás. Porque ele baniu a verdade deste ensinamento, para que ninguém soubesse como ele faz para manter as vossas almas
presa nas mudanças de corpo. Ou seja, esse Deus da Bíblia baniu a verdade desse ensinamento que está comigo agora, há 2000 anos atrás, para que ninguém soubesse como ele faz para manter as pessoas aqui, mudando de corpo, no reino dele. Quer uma explicação melhor do que essa? Tem alguma língua estranha, um chibilicante, um labachai? Não. A verdade ela é direta, não tem mistério. E por isso que ela é odiada e provoca. Por que os pastores têm tanta raiva da minha pessoa? Porque a verdade do Altíssimo ela é de graça. A mensagem da salvação é totalmente gratuita. Não se cobra um centavo de ninguém. Na época dos apóstolos, quem ganhava dinheiro eram os rabinos de sinagoga. Os rabinos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Eles enganavam o povo, se escondiam atrás de Moisés para tirar dinheiro das pessoas. E os apóstolos tinham a mesma verdade que eu anuncio agora. E eles anunciavam de graça. E por isso que os líderes de sinagoga da época tinham ódio deles. A história está se repetindo, meus irmãos. Só não vê quem não quer. Então, Lúcifer baniu a verdade deste ensinamento para que ninguém soubesse como ele faz para atrasar vossas almas, para manter as vossas almas nas mudanças de corpo e desviar a vossa salvação. Quero deixar bem claro aos irmãos, este mundo aqui nunca vai ter fim. Quem criou este mundo é infinito. Para vocês abrir os olhos, a parábola do filho pródigo fala de dois filhos. Um abandonou a casa do pai. Mas observa que na parábola fala que antes dele abandonar a casa do pai, ele pediu a sua herança. E o seu pai dividiu os bens com ele e ele saiu no mundo. Este filho pródigo é Lúcifer, que abandonou o reino do Altíssimo e desceu para a escuridão e pegou a parte da sua herança. Que herança é essa? Se vocês creem ou não no que eu vou dizer agora, não importa. Este mundo aqui foi criado para ele. Não foi criado para nós. Isso nunca foi revelado em lugar nenhum na página da Bíblia. Isso nunca foi revelado para ninguém em lugar nenhum na face da terra. Não existe nenhum líder de religião no mundo que está falando sobre isso. Eu sou o único que estou denunciando esse Deus maligno. Enquanto nosso irmão Juarez Cardoso Vital traz a mensagem da salvação do Pai de Deus, traz a mensagem da salvação do poderoso Yahweh. Então Yahweh criou esse mundo aqui e deu ao filho pródigo que abandonou a casa do pai, ou seja, deu a Lúcifer. Quem quer que Lúcifer seja queimado no lago de fogo é pastor. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Quem quer que Lúcifer seja acorrentado pelas correntes, numa cadeia de ferro, que um anjo vai descer lá do céu com uma cadeia e prender o diabo e colocar lá embaixo, como está escrito em Apocalipse? Quem quer que ele seja desse jeito é pastor. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Este mundo aqui foi criado para ele reinar. Foi criado pelo pai dele, que é nosso pai. Doa em quem doer. A culpa é nossa. E o nosso pai, que é pai dele, não vai tirar ninguém da mão dele que está gostando do reino dele. E algo não vai tirar ninguém que está gostando desse Deus, dando louvor, dando glória, aleluia. Não vai tirar não, tá? Este mundo aqui é o reino dele. Ou seja, se você que está me vendo pela primeira vez através desse vídeo não entendeu, Deus e Lúcifer é a mesma pessoa. O reino de Deus é nesse mundo aqui. Agora o reino de Yahweh é lá nas alturas. Continuando. Então Deus baniu a verdade desse ensinamento há mais de 2000 anos atrás, para que ninguém soubesse como ele faz para manter as vossas almas nas mudanças de corpo, ou seja, como ele fala no judaísmo, na reencarnação.
e desviar a vossa salvação. Portanto, o nome do Altíssimo Yahweh é a chave para vós, para a vossa liberdade, revelou o mensageiro. O nome do Ser Supremo é a chave para a vossa liberdade, isto é, da matéria inferior do corpo físico, que é a prisão de Satanás na terra, ou seja, a sua reencarnação. É assim que ele tem o controle sobre as pessoas em todas as nações deste mundo. Portanto, não se iluda. Existe uma pessoa na internet, no meu canal, que até fez uma seguinte pergunta e queria que eu desse a resposta. Quem trouxe o esquecimento? Foi Yahweh? Quando a alma é colocada no corpo para nascer no ventre de uma mulher, quem traz o esquecimento sobre ela? É Yahweh ou Satanás? Quero falar a você, minha querida, se você viu o meu primeiro vídeo, Anjos Caídos ou Seres Humanos, a parte 2, e se você ver até a parte 9, você vai entender que quando Yahweh criou os corpos das águas limpas e puras, e ordenou que aqueles que vieram do alto, que vocês chamam de Adão e Eva, para entrar no corpo, para nascer, a mente deles apagou. Então quem criou o esquecimento foi nosso Pai. Não foi Satanás. Não. O esquecimento está no corpo. No corpo da criança, quando ele está gerando no ventre da mãe. A alma, ela é consciente. A alma não tem corpo. Ela é um espírito. Então, a partir do momento quando ela é presa por esse Deus covarde, que elas adoram sem saber, então o que acontece? Deus e os anjos dele ganhou o direito de ficar trazendo as pessoas para nascer através do corpo físico, ou seja, o direito de trazer as pessoas para nascer, o Altíssimo Yahweh, o nosso Pai, deu a Deus, deu a Lúcifer. Mas o esquecimento está no corpo, não vem desse Deus, vem do nosso Pai. Ele já criou o corpo assim, para que quando uma pessoa nascer, ela nasce totalmente na inocência, ela nasce com a mente apagada. Esta é a minha resposta em relação à sua dúvida, ok? O esquecimento está no corpo da criança, não está na alma. Quando ela entra, a mente apaga, ela nascer na inocência, ok? Agora, o nosso Pai manifesta o seu nome, a sua palavra, ele denuncia como faz para o pessoal sair do esquecimento, ou seja, sair do corpo de uma vez só, sair da prisão de Lúcifer. Já disse, esse mundo aqui nunca vai ter fim. Esse mundo aqui foi criado para ele reinar. Desde Adão e Eva, quem está reinando é ele. O povo aceitou ele como governo. E o nosso Pai deixou ele governando. O fato é que, no início, o Ser Supremo deixou ele governando sobre os seus irmãos, porém, ele tinha deixado regras. Se o povo seguisse as regras do Altíssimo, o Deus desse mundo não tem poder sobre as pessoas que seguir as regras do Ser Supremo. Ele não tem poder. Ele pode nos tentar, ele pode nos testar, mas ele não tem poder sobre a alma de ninguém que está adequado, de acordo com o ensinamento do Pai lá em cima. Ele não tem essa autoridade. Para vocês entenderem, alguém que aceita Yahweh e aceita o seu ensinamento, Lúcifer, pode testar essa pessoa, porque ele está no mundo, num corpo de carne, mas ele não tem poder sobre sua alma. Agora, a partir do momento que você rejeita o ensinamento do teu Pai e rejeita o seu nome e abraça ele e o ensinamento dele, então o nosso Pai também não interfere. Apesar dele ser todo poderoso, mas ele não interfere. Por quê? Ele entende que você está gostando do reino de Satanás e da maneira como ele controla e conduz esse mundo. Então o teu Pai que te criou não vai tirar você da mão dele. Não, você está gostando dele. Vocês entenderam? Continuando. É a chave, o nome do Altíssimo Yahweh é a chave para a vossa liberdade. Isto é, da matéria inferior do corpo físico, que é a prisão de Satanás na terra, ou seja, a sua reencarnação.
É assim que ele tem o controle sobre as pessoas em todas as nações, revelou o mensageiro. Ele é o autor principal da Bíblia. Tu acha que ele colocou isso na Bíblia? Mas quando a Bíblia foi criada, os tradutores da Bíblia, será que eles não viram tudo que eu tenho escrito hoje? Viram. Porque essa é a mensagem que foi anunciada há 2000 anos atrás, que o diabo barrou. Mas ele quebrou a cara. Porque aquilo que foi barrado há 2000 anos atrás, veio de novo. Como diz o Messias, o evangelho do reino do meu Pai será pregado nos 4 cantos da terra. Depois virá o fim. Não é o fim do mundo. É o fim do reino desse Deus. Tá? O reino dele está perto do final. Agora, ele vai levar a maior parte com ele, porque o povo gosta dele. O povo adora ele. Glorifica o seu nome, dá louvores, né? Então o nosso Pai não vai tirar. Ele é o filho pródigo. Ele já recebeu a sua herança. Ele abandonou a casa do Pai. Ele é condenado a viver aqui. Não se iluda, meus irmãos. Este mundo foi criado para ele, não para mim nem para você. Mas enquanto vocês continuar adorando esse Deus, saiba de uma coisa. Vocês vão continuar nas mudanças de corpo dele, ou seja, na reencarnação. Tá? Porque sempre vai existir mulher parindo nesse mundo. Sempre vai existir. Abra os teus olhos, você que está dormindo. Esta é a forma como ele governa entre todas as nações. Primeiro, ele enganou o povo judeu, revelou o mensageiro, para acreditar na sua reencarnação. Portanto, para sair do governo dele, tanto homens como mulher, diz o mensageiro, devem aceitar o nome do nosso Pai Yahweh. Este é o nome que salva. Atos capítulo 4, versículo 12. Só há um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E Satanás tirou o nome verdadeiro e colocou Jesus no lugar. E por isso o povo está aqui, desde aquela época. Nunca entraram no céu. E se depender de pastor, nunca vão entrar. Porque pastor não abandona o ídolo. A única coisa que o pastor faz é não colocar a estátua de Jesus dentro da igreja dele. É só isso. Mas eles fazem todo culto e todo louvor, toda adoração ao ídolo da igreja católica. O nome verdadeiro do Deus dos judeus é Yahweh. Yahweh. E o povo judeu também não vai manifestar o nome do Supremo para seu ninguém. Eles criaram um código e esconderam o nome verdadeiro. Eles conhecem o nome verdadeiro, mas eles não falam. Qualquer judeu que pronunciar Yahvé, ele é mentiroso. Qualquer judeu que pronunciar Yeshua, ele é mentiroso. Qualquer judeu que pronunciar Adonai, ele é mentiroso. Qualquer judeu que dizer que o nome do Altíssimo é Yahuwah é mentiroso. Dizer que é Yahweh é mentiroso. O nome é Yahweh. O nome do Criador tem 7 letras. Nem mais e nem menos. Yahweh é o seu nome. Se vocês quiserem continuar abraçando os ídolos que os homens criaram por conta própria, fique à vontade. Observe que na cultura judaica, Deus tem 72 nomes. 72 nomes eles criaram. Quem fez isso? Eles, o povo judeu. O Supremo só tem um nome só, único, um só. E eles criaram 72 nomes para enganar as nações. Continuando. E somente nele, no nosso Pai Yahweh, e somente nele confiar, porque este foi o ensinamento que os apóstolos anunciaram na terra. Portanto, aqueles que acreditarem na vida, correrá o perigo de morrer. Ou seja, aqueles que acreditarem na vida, correrá o perigo de morrer. Qual é a vida? Este evangelho que eu estou anunciando. Qualquer homem que anunciar ele, seja para quem for, na sua casa, pelos seus parentes, os seus amigos, no seu trabalho, não se iluda. Você corre perigo de vida. Tá?
aquilo que os apóstolos passaram, nós também podemos passar, tá? Corre perigo de morrer. Por quê? Estavam vivos. Vou repetir. Porque este foi o ensinamento que os apóstolos anunciaram na terra. Portanto, aqueles que acreditaram na vida correram o perigo de morrer, porque estavam vivos. Antes, aqueles que são mortos, porque, em verdade vos digo, que, enquanto os homens continuarem acreditando nesses deuses, estão mortos, porque tudo o que eles aprenderam foram os ensinamentos da morte. Esta é a forma para que as suas almas continuem sendo encerradas em corpos mortais, no governo de Satanás. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele criou a Bíblia dele, manipulou o ensinamento verdadeiro, queimou a maior parte da verdade e enganou o povo. Arrancou Yahweh e colocou Jesus, e fez o mundo inteiro adorar Jesus. A única nação que não aceita Jesus é os judeus. Até os muçulmanos, que é a segunda religião maior do mundo, aceitou Jesus como profeta, mas aceitou. É lamentável o que está acontecendo no mundo. O nosso Pai dará a última chance a vocês. A mensagem veio na frente e a tragédia vem atrás. Portanto, creia na verdade, porque quando a tragédia alcançar a porta da tua casa e quando as balas começar a zoar na sua janela, saiba que um dia alguém te avisou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.